Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, hoje, 24 de outubro do ano de 2022, estamos iniciando mais uma aula para o curso técnico em administração. A disciplina é Economia e Mercados. Beleza, minha gente? Estou diretamente do Estúdio 5. Eu, o Isnaba, meu diretor de imagens, a Rosário, profa assistente, e nós vamos juntos aqui nesta aula de segunda-feira à tarde, calorenta, né? Câmbio. São agora 15 horas, vamos juntos até as 15 horas e 45 minutos, tá bom? Tá aí, o Isnaba já botou o slide todo aqui na tela. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica. Hoje é dia da biblioteca escolar. Beleza, minha gente? Tudo bem? Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Eu vou fazer aqui uma observação sobre a data de hoje. Minha gente, falar de biblioteca escolar, quero aproveitar e deixar uma dica profissional aqui para vocês. Vocês estão fazendo o curso técnico, o ensino médio, e concomitante estão fazendo o ensino técnico na área de administração. Se vocês forem prosseguir com a administração ao longo da vida estudantil de vocês, ou se vocês forem migrarem para uma outra área, não tem importância. Um ponto muito importante que eu quero destacar, ou seja, essencial. Dependente da área em que vocês venham a atuar no mercado de trabalho, seria muito importante que vocês começassem aos poucos, já irem formando as suas bibliotecas pessoais. Por que eu estou dizendo isso? Porque vejam, e aí vou partir da hipótese que vocês continuem estudando administração. A ideia é que vocês, como alunos do ensino médio e fazendo técnico em administração, vocês consigam encurtar a entrada no mercado de trabalho. Com essa grana entrando no bolso, que vocês reservem uma pequena parte e vão devagarzinho, sem pressa, formando a biblioteca de vocês. Comprando livros, né? Compra um livro a cada 3 meses, né? Tá bom? Na área de administração, os clássicos, as grandes referências na administração, né? E tem as mais variadas áreas. Vocês podem aos poucos ir amadurecendo e vendo que área da administração mais atrai vocês, se é a financeira, se é a gestão de pessoas, se é o marketing, se é a produção, logística. E aí, nesse sentido, que vocês possam estar, né, com consistência, devagar, mas com consistência, comprando livros, formando a bibliotecazinha de vocês, tá bom? E também com livros de conhecimentos laterais, por exemplo, livros que tratem de psicologia, porque se você vai trabalhar trabalho em equipe, é fundamental ter essas noções, bem como a psicologia também dá elementos para a gente entender o comportamento dos consumidores. Sacam a importância? É um tema lateral, mas que é extremamente estratégico para a administração. Beleza, tudo bem? A economia, né? É um tema lateral, mas ele tem muitas repercussões sobre o ambiente de negócios na empresa em que vocês venham a trabalhar. E vocês vão tendo uma referência consistente para recorrer a ela nos momentos profissionais em que vocês precisarem beber na teoria para adaptar e usá-la no dia a dia de forma prática. Entendem? Então, estou aproveitando aqui o dia da biblioteca escolar para discutir com vocês essa necessidade de a gente ter as nossas próprias referências nesse sentido. Tá bom, minha gente? Beleza? Hashtag fica a dica, viu? Vão montando devagarzinho, na medida em que as finanças pessoais forem permitindo, comprem livros, rabisquem o livro, façam as notas de rodapé no livro,
né? Usem coisas coloridas, mas só marquem na página as ideias principais. E aí vocês vão trabalhando e trabalhando a interpretação dos textos. Isso aqui é fundamental para o exercício profissional. Tá bom? Beleza, minha gente? Pelo chat do IPTV, estou vendo aqui conectados conosco o povo de Dom Expedito Lopes, Esperantina. Estou vendo o povo de Paulistana, de Picos, Queimada Nova. Estou vendo aqui Sigefredo, São Julião, Sigefredo Pacheco. Oi, oi, oi. E Esperantina, que na verdade é Cajazeiras. Não é, minha gente? Sim ou não? Me digam aí pelo chat. Vamos adiante. Pode botar o slide todo aí na tela. Isnaba, por favor. Minha gente, eu quero começar a aula de hoje fazendo um resgate rápido sobre tópicos importantes que nós discutimos na aula passada. Então, nas três questões deixadas aí para vocês, uma primeira, eu estou tratando de como a pandemia afetou as relações de consumo e de produção na cidade de vocês. Vocês perceberam que durante a pandemia houve mudanças no dia a dia econômico, né, da cidade de vocês? Do ponto de vista do consumo, mudou alguma coisa? As pessoas mudaram o ritmo, o tipo de consumo? As pessoas... e a produção? Ela se alterou? De que forma? Parte do mercado paralisou ou nunca parou? O que é que vocês entendem por isso? Entendem? Vamos lá. E aí eu pedi que vocês citassem três questões. Agora, essas questões, obviamente, elas variam de aluno para aluno, porque a resposta depende, se baseia na experiência subjetiva do aluno. Na segunda, você percebe que a forma de organização da sua cidade, das relações das famílias de vocês, que a organização econômica, que a atuação do poder público, vocês entendem que ela vai mudar nesse pós-pandemia? Ou ela vai se manter igual a antes da pandemia? Como é que vocês entendem isso? Essa aqui também é uma resposta que se baseia na experiência subjetiva de vocês. E numa terceira, que transformações a pandemia trouxe para o mercado? E aí eu coloquei aí, do ponto de vista das compras ou das vendas. O primeiro ponto que eu posso destacar é a intensificação do comércio eletrônico. E também depois as compras pela internet e também o trabalho ou forma de estudo remoto. Mas isso é interessante, porque aqui no canal Educação a gente já pratica isso há muito tempo. Então, já é parte da nossa cultura o estudo remoto, tá bom? Na verdade, híbrido, né? A gente faz aí através da mediação, estou em contato direto aqui e comunicação com vocês pelos chats do IPTV e do YouTube, né? Então, mas vocês têm os mestres presenciais aí nos polos com vocês. Beleza? Estou olhando aqui, Queimada Nova, se conectando com a gente. A Juscelene Lima nos acompanha aqui, da equipe da Seduc. Boa tarde, Juscelene Lima. Osias Correia, boa tarde. Oi, oi, oi. Cadê o povo aí de Cajazeiras, que é Esperantina, mas na verdade é Cajazeiras. Vão me dizendo aí, fiquem à vontade para interagir pelo chat. Tem muita coisa massa para a gente discutir na aula de hoje. Macroeconomia, conceitos, objetivos e problemas econômicos. A gente nas últimas aulas estava tratando de microeconomia. Na micro a gente falou sobre oferta, demanda, né? Fatores que afetam a oferta, fatores que afetam a demanda. Falávamos sobre elasticidade da oferta, elasticidade da demanda, estruturas de mercado. Só que agora a gente começa a tratar de macroeconomia, né? E a ideia é demonstrar os objetivos macroeconômicos, é o olhar da economia como um todo. Esses assuntos aqui estão todos os dias na internet, na televisão, no YouTube,
todo dia tem um assunto novo para tratar de macroeconomia. Falando de pleno emprego, estabilidade de preços, crescimento econômico, são as nossas pautas. Essa aqui é a nossa agenda do dia, ok? Ao final da aula, vocês têm 3 questões complementares aí para fazerem. E eu discuto com vocês amanhã, no começo da aula, ok? Eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos até as 15 horas e 45 minutos com a disciplina de Economia e Mercado. Vamos lá! De forma bem objetiva, viu, minha gente? Povo que nos acompanha pelo YouTube, povo que nos acompanha através de Dom Expedito Lopes, Cajazeiras, Paulistana, Picos, Queimada Nova, São Julião, Sigefredo Pacheco. A finalidade da macroeconomia, ela é entender a realidade econômica do país. Os elementos que alteram a realidade econômica do país. Quando a gente aprofunda a macro, a gente consegue acompanhar as notícias de jornais, de revistas, TV, de vídeos gravados no YouTube. A gente consegue ver com mais clareza, entender com mais clareza todos esses elementos aqui. Vamos imaginar aqui um gráfico que explique o comportamento da economia. Deixa eu botar a canetinha aqui. E o comportamento da economia, ele é assim, sacam? A gente vai ter pontos de baixa, pontos de alta, a gente vai ter momentos de queda, momentos de subida, entendem? E analisar a macroeconomia, ela nos permite acompanhar esses ciclos econômicos, não é? Também o quanto que eles estão fazendo isso, não é? Quais são os efeitos dessas mudanças para o desenvolvimento nacional. Eu vou só apagar aqui essa ponta da seta, porque ela está grande. Deixa eu fazer mais fininho aqui. Só um minuto. Aqui tá. É como se fosse assim. Ok? É isso. Sacam? Então, a gente tem essas perspectivas aqui. Dessa forma, é possível a gente controlar as variáveis, estabelecer políticas para frear possíveis ameaças, garantir que ao país as condições necessárias para que ele possa se desenvolver. Quanto mais turbinado for o país estiver, melhor para as empresas dos mais variados segmentos, onde vocês podem estar trabalhando. Eu estava falando aqui, por exemplo, pode ser do setor agropecuário, pode ser da indústria, dos serviços, né? Pode ser do comércio, independente de onde vocês estejam trabalhando. Se o ciclo for de alta ou de baixa, os negócios nos quais vocês vão estar trabalhando vão ser influenciados por isso. Por conta disso que é tão importante esta compreensão macroeconômica. Isnaba, pega a caixinha do reloginho aqui e bota ele bem aqui embaixo do chat do YouTube. Bem aí, beleza, massa. Muito obrigado. Então vejam só, tem um polo aqui que o nome é XXXX, são vários X aqui. Esse polo está dizendo aqui que a imagem e o áudio não está bom. Minha gente, digam de onde vocês falam e me digam de onde vocês falam para a gente tentar aqui corrigindo dentro das possibilidades a transmissão de áudio e vídeo para vocês. Nós estamos sendo acompanhados pelo suporte técnico. O que for possível da gente fazer à distância, nós faremos, tá bom? Nos avisem aí. O Isnaba colocou aqui, por favor, entre em contato com o suporte IPTV. Isso, viu? E aí talvez eles possam dar o retorno que faça com que melhore a transmissão de imagem e áudio para vocês aí. Povo do Polo XXX, 20X, sei lá. Ok? Tá bom, minha gente? Então, vamos aqui, vamos adiante.
A macroeconomia é o campo da economia que estuda o comportamento dos grandes agregados macroeconômicos. Aí você vai me perguntar, esse nome macro pode até assustar num primeiro momento, mas não é nada demais. É como se fosse o estudo do todo, do ponto de vista da economia macro. E quais são os grandes agregados macroeconômicos? A gente tem, por exemplo, a produção, ok? O volume de produção da economia, o total de produção do setor agropecuário, do setor industrial, do setor de serviços, do comércio, do que foi comprado, do que foi vendido pelo comércio. Então, esse é o volume de produção feito, realizado pela macroeconomia, o que ela vai acompanhar. Esse volume de produção, óbvio, em determinados momentos ele estará em alta, em determinados momentos ele estará em queda. Sacam? Tudo bem? E aí, óbvio que os indicadores vão apontar a tendência, é viés de alta ou de queda. E a gente pode tentar modular, a gente pode tentar, através de medidas econômicas, amortecer o impacto das quedas ou estimular as altas. Né? São algumas possibilidades. Um outro grande agregado macroeconômico é o volume de empregos e desempregos da economia. Ok? Isso aqui muito importante. Todos estão interligados, claro. A produção ela vai estar influenciando a geração de empregos e, consequentemente, a queda dos desempregos. Sacam? Deixa eu mostrar aqui. Tem uns dados aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Nos empregos, no ano de 2014, nós chegamos a ter uma faixa de, na verdade, de empregos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu puxar aqui. O desemprego em 2014, eles são inversamente proporcionais, né? Na medida em que o desemprego está menor, obviamente o desemprego está maior e vice-versa. Em 2014, a taxa de desemprego ela operava entre 4,8% e 6,2%. Era a taxa de desemprego no Brasil em 2014. É uma taxa muito baixa. Eu venho estudando economia há mais de 22 anos e ainda não tinha visto taxas de desemprego tão baixas quanto essas. Quando a gente vai aqui para os anos, né, no ano de 2020, mais especificamente, foi o ano mais duramente afetado pela pandemia, até porque em 2021 foram os índices de maior mortalidade, mas já havia um processo de vacinação ao longo do ano, né? Então isso foi automaticamente aumentando o fluxo da economia, de abertura da economia. Mas em 2020 a taxa de desemprego ela chegou a 14%. É uma taxa de desemprego muito alta, ok? Atualmente estamos em 2022. Atualmente a taxa de desemprego ela cedeu e ela está na casa dos 9%. Ainda ela já caiu bastante. Mas é olhando esses dados que a gente pode inclusive aprofundar a análise. O desemprego de fato caiu de 14 para 9, para cerca de 9%. Mas esse mesmo desemprego, ele em muito está aumentando as custas do aumento do trabalho informal. Não é necessariamente pessoas que estão trabalhando com carteira assinada, é na informalidade. E na informalidade a gente tem condições de trabalho mais precários, faixa de renda mais baixa. Quem trabalha na formalidade ganha menos do que proporcionalmente a média de quem trabalha ou ganha com carteira assinada. Então, este é um ponto importante que a gente pode destacar. E a macro permite isso, a gente olhar os dados e avaliar qual é a realidade, qual é o momento. E quem sabe que medidas a gente possa tomar para, no caso, estimular a geração de postos de trabalho, que é o que interessa para a atividade econômica, a gente vai ver mais adiante. Ok, minha gente, tudo bem?
Dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade para manifestar pelo chat. Povo de São João da Varjota, Sigefredo Pacheco, São Julião, povo de Queimada Nova, Picos Paulistana, Esperantina e Dom Expedito Lopes. Aliás, Esperantina não, Cajazeiras. Beleza? Tudo bem? Um outro grande agregado macroeconômico importante para a gente estar avaliando é a renda nacional. Por renda nacional, e a gente vai falar disso adiante ao longo das aulas, as próximas aulas a gente vai focar na macroeconomia. A renda nacional ela é um somatório entre todos os salários pagos na economia, entre todas as taxas de lucros das empresas na economia, de todos os setores, seja ele agropecuário, industrial, prestação de serviços ou comércio. E também todos os aluguéis e arrendamentos pagos na economia, bem como todos os juros pagos por empréstimos e financiamentos. Quando a gente soma tudo isso, a gente tem a renda nacional. Esses tópicos vocês podem anotar, né? Renda nacional são salários, juros, lucros e aluguéis e arrendamentos pagos na atividade econômica. Óbvio que se essa atividade econômica estiver quente, estiver em expansão, você vai ter aí se tiver expansão, você vai ter um aumento da renda nacional. Se tiver em queda, você vai ter uma queda na renda nacional. Ok? Tudo bem? Nós temos também um outro agregado macroeconômico, né, que é a inflação. E por inflação, você vai ter aqui um aumento generalizado nos preços das coisas, afetando aí a vida das pessoas, das empresas e mesmo dos governos. A inflação afeta diretamente a renda nacional, ela reduz a renda nacional. Quanto maiores os níveis de renda, aliás, de inflação, menor tende a ser a renda nacional. Povo de São João da Varjota, está dizendo, Isnaba, que o áudio e a imagem não estão bons, não é? Aqui na transmissão está normal, talvez seja o sinal aí. De qualquer forma, vocês podem tentar entrar em contato aí com o suporte técnico e ver o que é possível fazer de forma remota. Aqui a transmissão está normal, viu? Povo de São João da Varjota. Vamos ver se o sinal regulariza, se ele melhora aí durante a transmissão. Beleza? De qualquer forma, esta aula também estará salva tanto na plataforma do YouTube, como também na plataforma do canal Educação. Vamos adiante. Vejam só, minha gente. A macroeconomia, ela faz uso do método dedutivo. Deixa eu explicar como é que isso aqui funciona. Deixa eu explicar isso aqui. Eu vou fazer marca-texto. Vou fazer aqui. A macro, ela parte do todo, do geral para o específico. Ok? Isso é a macroeconomia. Esse é o método dedutivo. Ela parte do todo e aí ela desce para o específico. Sacam? Ela vai analisar os níveis de preços gerais da economia através da inflação. Aí a gente, a partir daí, analisa a inflação que ocorre nos orçamentos das empresas, a inflação que afeta o dia a dia das empresas e até do governo. Entendem? Ela vai olhar todo o mercado, a economia brasileira como um todo, o segmento, por exemplo, o setor agropecuário, aí pode especificar como é que está se portando a produção de grãos, aí você desce, entende? É uma análise mais macro e desce. Essa é a análise dedutiva, ela parte de análises gerais e ela deduz como é que isso se influencia o comportamento micro das empresas, o comportamento das pessoas individualmente. A Natália Souza. Oi, Natália. Aqui em Lagoa de São Francisco estamos acompanhando na sala pelo YouTube, porque a mediação está falhando. Povo de São João da Varjota. A Natália está dando uma opção aqui.
como pelo chat do IPTV, como pelo IPTV, o sinal está muito instável, atrapalhando a transmissão de áudio e vídeo, vocês podem tentar se conectar pelo YouTube. Aqui a Natália, até porque Lagoa de São Francisco não está conectada aqui pelo IPTV, ou pelo menos eu não estou vendo o nome. Então a Natália está dizendo que eles estão assistindo pelo YouTube. Fica a dica, tá bom, minha gente? Às vezes o sinal está mais instável, podem acontecer esses probleminhas aqui. Faz parte do pacote, tá bom? Mas existem alternativas pelo YouTube, por exemplo. Obrigado pela observação, Natália. Muito massa, viu? Vamos adiante aí, Natália, falando diretamente de Lagoa do São Francisco. Minha gente, essa dinâmica afeta a vida de pessoas, de governos, de pessoas, de empresas. Por isso que é tão estratégico esse conteúdo que a gente está falando de macroeconomia. Porque, vamos lá, de repente a Natália está trabalhando como técnica em administração em uma empresa de natureza prestação de serviços. Não sei, de repente o escritório de advogado, de repente é numa consultoria ou em uma clínica que preste serviços médicos, eu não sei. Então, se a Natália estiver trabalhando nessa área, percebam que essa dinâmica macro pode influenciar no comportamento do mercado ali das clínicas e afetar para o bem ou para o mal. Por exemplo, Natália, na época da pandemia, você viu, a gente pôde perceber a sobrecarga, a demanda de pessoas por serviços médicos muito maior do que a estrutura de atendimento de hospitais públicos, privados, de tanta gente, saca? Então, esse é um ponto. Vamos imaginar, Natália, que tu trabalhasse numa distribuidora de medicamentos. Você ia perceber lá na gestão dessa distribuidora que o aumento da demanda sobre os produtos que vocês fornecem para hospitais, ela explodia, sabe, de grande. E vocês iriam, inclusive, não ter estoque para atender toda a demanda. Óbvio que seria um momento de pico em que vocês iriam vender muito produto, inclusive muitos produtos a um preço muito mais alto, porque havia poucos produtos disponíveis no mercado, num volume menor do que estavam demandando, entende? Isso para o setor financeiro seria ótimo, Natália, né, do ponto de vista da gestão. Sacam? Quando a pandemia minimiza, quando ela alivia, o que a gente percebe é que o pico, a demanda sai do pico e ela meio que se estabiliza. Quem sabe, Natália, no nível mais elevado, mas ainda assim agora está estabilizado. Ok? Então, se você estivesse trabalhando, por exemplo, na área de turismo, já seria o inverso. Você veria uma queda brutal nas demandas por hospedagem se você fosse uma técnica de administração de um hotel, num ponto turístico. E que só agora, com o avanço da vacinação e a abertura dos mercados, é que você vai vendo uma recuperação dos indicadores de turismo, melhorando a situação financeira da empresa, do hotel, de repente, onde você esteja trabalhando como uma futura técnica em administração. Sacou, Natália? Câmbio, câmbio, câmbio. Então, os ciclos econômicos mais gerais, eles afetam o ambiente de negócios onde vocês podem estar trabalhando na economia. Aqui no canal, por exemplo, a gente nunca parou, porque a gente já trabalha na fronteira tecnológica, a gente já trabalha com transmissão de aulas através da mediação tecnológica. O ajuste que a gente fez no canal foi deixar de ministrar pelo IPTV, porque vocês não podiam estar aglomerando a sala de aula, e todo o foco se voltou para a transmissão de YouTube. Agora, nessa retomada, a gente está híbrido, mas a gente já voltou. Vocês assistem aula pelo YouTube, mas também estamos abrindo os canais pelo IPTV. Hoje, excepcionalmente, o sinal está falhando bastante de acordo com alguns polos aqui. Sacam? Tudo bem, minha gente? Oi, oi, oi. Vamos adiante. Então, vejam.
Se a gente vai falar de macroeconomia, também a gente pode olhar o mercado pelo ponto de vista dos bens e serviços. Ele indica os preços de produtos, os preços de serviços que podem ser industriais, comerciais, serviços, podem ser agropecuários, né? Vai indicar os preços dos produtos, dos serviços e a quantidade da produção nacional. O que é que tem mais participação na produção nacional? É serviços, é indústria, é o agro. Aqui no Brasil recente, a gente tem visto uma desindustrialização. A gente está tendo cada vez menor produção de produtos industriais. No Brasil é pesadamente mais forte o mercado de serviços. E aí, nesses serviços vão estar no mesmo bolo. Serviços públicos e privados. Tá bom? E aí tem o agro e tem indústria, cada um com sua participação na produção nacional. Ok? Mas aqui o forte no Brasil tem sido os serviços. É interessante, é muito importante para a estratégia de desenvolvimento do país que isso aqui tenha uma dinâmica industrial cada vez mais forte. Industrial. Precisamos estimular mais a pegada industrial da economia brasileira. No mercado de trabalho, entendam aqui a relação entre compra e venda, entre contratação, entre empregadores e empregados, né? O empregado vende a sua capacidade de trabalho. A empresa demanda, né? Ela procura por capacidade de trabalho das pessoas. Então, nós temos aí esse mercado de trabalho e aqui vai estar medindo aqui o quanto que as pessoas estão conseguindo participar deste mercado de trabalho, ok? As oportunidades, né, que estão disponíveis no mercado de trabalho, essas oportunidades são escassas, são difíceis, ou elas são abundantes, as pessoas não têm tanta dificuldade de encontrar um novo trabalho. E até um outro ponto, é quanto tempo as pessoas estão levando para encontrar um novo trabalho, se saírem de um. É demorando muito tempo ou não, o intervalo é curto. Sacam? Essas medidas macroeconômicas, elas são importantes para a gente tentar pensar no que fazer. Além disso, no mercado de trabalho, ele também regula os valores dos salários e a oferta de profissionais, né, nas mais diversas áreas. Vou dar um exemplo muito prático disso aqui. Vejam só. Vamos imaginar que seja um período em que a construção civil esteja operando em alta. Vai ser difícil a gente encontrar pedreiros disponíveis para o mercado de trabalho. E quando a gente encontra o pedreiro, ele vai, óbvio, vai empeleitar muito mais caro. Ele vai cobrar uma diária muito mais cara. Sacam? Por quê? Porque você está precisando do serviço, você está demandando e você não está encontrando oferta. Você não está encontrando pedreiro oferecendo os serviços de construção, entendem? Então tem isso também no mercado de trabalho. Do mesmo jeito que se a construção civil estiver em queda e tiver uma oferta grande de profissionais da construção civil sem trabalho, quando você vai fazer um contrato de construção para alguma coisa de reforma, você vai ter aí uma possibilidade de contratar a valores mais baixos. Por quê? Eu tenho mais gente ofertando serviço do que demanda por serviço. A remuneração vai cair do trabalhador. Isso é uma dinâmica de mercado. Ela cai, óbvio que ela estaria condicionada, se contratado carteira assinada, ao pagamento de um salário mínimo, que é o piso de remuneração do trabalhador. Quando é informal, aí é um contrato de boca a boca, aí pode variar bastante. Minha gente, nós temos também aqui, podemos olhar a macroeconomia do ponto de vista monetário. Quando eu digo isso, é a inflação do país, né? A inflação está alta, está baixa? O que fatores, qual é o núcleo da inflação? O que é que está fazendo com que a inflação fique mais alta? O que está fazendo com que a inflação esteja mais baixa? Vou dar um exemplo aqui para vocês que ele é brutal. Tem a nota de R$ 200, né? A nota de R$ 200. Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
como diz o Zeca Pagodinho, né? Minha gente, a nota de R$ 200 hoje, por conta da inflação, eu estava vendo essa semana, ela de fato só está valendo hoje por volta de R$ 160. É como se a nota de R$ 200 na prática estivesse valendo apenas, ou estivesse valendo menos R$ 40. Sacam isso? É o poder da inflação. Ela come o poder de compra das pessoas, logicamente. No supermercado a gente bota menos coisas no carrinho com a mesma quantidade de grana do mês passado. Isso reduz muito a escolha das pessoas e que acabam, inclusive, comprando em menores quantidades. Minha gente, o mercado de títulos, aqui em macroeconomia, ele vai observar quem lucra ou quem está tendo prejuízo no mercado de investimentos. Entendem? A gente tem operações financeiras, compra e venda de ativos financeiros, ok? E a gente vai ver aqui quem é que está lucrando, quem é que está tendo prejuízos. Isso também sofre influências da macroeconomia. Ok? E a gente vai ter a oportunidade de estar aprofundando isso aqui nas próximas aulas. Também de divisas. Quando eu falo de divisas, eu estou falando de moeda estrangeira. Meus caros futuros técnicos em administração. De repente, vocês estão trabalhando, né? Vocês estão trabalhando numa empresa, deixa eu puxar a perna desse N aqui que está parecendo um U, né? Estrangeiras. Né? Nem sei se melhorou aqui. Então, pode ser que vocês estejam trabalhando numa empresa que faça a importação de um determinado equipamento do exterior. Bora imaginar que sejam placas solares, ok? De energia solar. Então, nesse ponto aqui, a empresa vai precisar comprar dólar para poder importar essas placas de energia solar que de repente podem vir da China. Entendem? Vamos imaginar que vocês trabalhem numa cooperativa de mel e essa cooperativa produz e exporta mel para o exterior. Então, vocês vão vender isso, faturar em dólar no exterior e precisam converter esses dólares em reais aqui no Brasil. Então, é por isso que existe uma procura e demanda por moeda estrangeira. São turistas que daqui do Brasil vão para o exterior, então precisam comprar dólar para ir gastar no exterior, ou turistas do exterior que vêm para cá com dólar, troca por real para poder consumir aqui dentro. É essa demanda e essa oferta que envolve as divisas, moeda estrangeira. Isso, eu estou falando do ponto de vista mais didático, mas também tem as compras, por exemplo, de cartão de crédito, né, internacional, onde você faz a compra e ele já faz a conversão e você ainda paga uma taxa, né, administrativa aí para o cartão. As operações elas vão sair um pouco mais caras do que o valor que você faz, porque está embutida ali aquela administração que os cartões de créditos podem estar fazendo, ok? É interessante, viu, Isnaba, tu falou aí, porque na Argentina é liberado. Na Argentina você compra tanto com dólar como com peso argentino, sim, tranquilamente, qualquer coisa no mercado. Aqui no Brasil, não necessariamente, você já tem aqui, você tem que fazer tem que ter a conversão. Aí a gente tem, por exemplo, as casas de câmbio, os próprios bancos fazem isso nesse mercado de divisas, né? De operar com moeda estrangeira. Lembrando que não é só dólar. Você também tem dólar, você tem o peso, você tem a libra, né? Lá da Inglaterra, a libra esterlina, você tem o ien lá no Japão, e por aí o yuan, que é a chinesa. O euro, né, lá da zona do euro, você tem as várias relações.
é a proporção de real para comprar essas moedas estrangeiras. Ok? Tudo bem? E essa coisa é meio doida aqui, porque nós temos, por exemplo, as criptomoedas, né, Isnaba? E aí as criptomoedas, você faz transações de compra e venda, e aí não tem nenhum tipo de critério de nacionalidade, não. Você tem criptomoeda e quer saber se uma empresa no exterior aceita criptomoeda como meio de pagamento. Tem nada a ver real, tem nada a ver necessariamente com dólar. Dá para fazer essas compras e vendas diretas com o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, desde que aceitas como meio de pagamento. Minha gente, eu quero falar aqui rapidamente sobre alguns objetivos macroeconômicos. Um primeiro é o pleno emprego, né? A ideia aqui é de que haja o pleno emprego dos fatores. A inexistência de desemprego no mercado de trabalho. Obviamente que isso aqui é uma ideia, não é atingida na prática, mas ela deve ser buscada para os níveis mais ideais possíveis, não é? Porque isso é qualidade de vida, é crescimento de uma economia. Você vai ter recursos como capital, trabalho, capacidade empresarial, estarão sendo plenamente usadas dentro da atividade econômica. Só que a economia ela não consegue fazer isso sozinha, ou pelo menos o mercado. É necessário para isso a atuação governamental, através de políticas monetárias e fiscais. Aqui no Brasil, eu trouxe como exemplo o trade-off. Trade-off é uma escolha, ó. Trade-off é uma escolha. Teve um papo entre a Juliette, que ganhou o BBB, e o Gil do Vigor. O Gildo estudava economia e em um determinado momento foi explicar para a Juliette sobre economia. E ele estava explicando isso aqui, ó. A curva de Phillips, que ela diz que quando se busca combater o desemprego numa economia, você vai fazer com que mais gente esteja trabalhando, ganhando renda, comprando. Se essas pessoas comprarem mais do que o mercado oferta, a gente pode gerar inflação. Do outro lado, se a gente vai controlar a demanda, né, para baixar a inflação, você vai estar gerando desemprego. Tem esses detalhes aqui em economia. Um outro exemplo de objetivo macroeconômico é o crescimento econômico. Ele tem sido feito ao longo do tempo através da industrialização, da urbanização, exploração de recursos naturais e concentração econômica. Só que os novos padrões de crescimento econômico precisam ser economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos. É diferente do modelo anterior. Também a estabilidade, não é? Um país precisa ter estabilidade no seu funcionamento da economia. Eu trouxe aqui as 3 questões complementares que eu quero que vocês deem uma lida, que vocês respondam e debatam entre vocês. Eu as comento amanhã no começo da próxima aula, ok? Esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje. E nós vamos... Eu apertei aqui sem querer um negócio. Pode voltar mais para mim, Isnaba. Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã.